Este é o segundo bloco de entrevista no RDTV com o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB. No primeiro bloco, falamos um pouco dos projetos em tramitação na Assembleia Legislativa, da discussão da LDO, da revisão geral anual dos servidores públicos, a RGA. Você pode assistir esse primeiro bloco no rdnews.com.br/rdtv. Vamos seguir agora falando de eleições na Assembleia Legislativa e eleições em geral, eleições municipais. Na eleição da mesa diretora da Assembleia, o senhor está tentando compor uma chapa única, mas parece que vai ser difícil, né? Já tem aí 2 deputados que estão se colocando como pré-candidatos, o deputado Guilherme Maluf, o deputado Eduardo Botelho. O senhor acredita que pode haver uma virada ainda dessa situação? Vai ser mantido um acordo? Olha, essa será a 6ª eleição de mesa no Parlamento Estadual que eu participo. Participei das eleições de 91, depois 93, depois 95 e depois 97. 4. Agora participei da eleição de 2015 e agora esta que será dia 6 de setembro. A eleição de mesa, como é um colégio muito pequeno, só 24 deputados, você tem que estar preparado para surpresas que podem acontecer no dia da eleição. Eu já vi candidato dormir presidente e acordar derrotado. E já vi gente que ninguém comentava, não tinha a menor possibilidade, não fez nenhuma articulação e acabar sendo ungido ao cargo de presidente ou mesmo primeiro secretário. Então sempre é uma caixinha de surpresa. Eu não sou candidato a presidente, a vice, a nada. Então eu sou um espectador. Já defini o meu candidato e eu apoio e votarei no deputado Eduardo Botelho, porque é deputado de primeiro mandato e tem experiência da iniciativa privada. Eu acho importante nós renovarmos, colocar alguém agora de primeiro mandato, que nunca passou por essa experiência, e principalmente alguém que vem da iniciativa privada, que possa imprimir na Assembleia alguns princípios da administração privada. Lá nós temos hoje 3 candidatos declarados. É o deputado Emanuel Pinheiro, o deputado Guilherme Maluf e o deputado Eduardo Botelho. Mas não se surpreenda se surgir um 4º candidato. Quem poderia ser, deputado? É da natureza do parlamento, é da natureza. Isso, se você fizer uma retrospectiva, você vai ver quantas surpresas tiveram. E eu já defini, não perco tempo mais com esse assunto. Agora o governo tem interesse que os nossos 2 candidatos da base, o Guilherme e o Eduardo Botelho, possam se entender. Que a base, que hoje tem aí em torno de 20 deputados, nós possamos ter uma chapa única e possamos apresentar essa chapa completa, são 7 membros, e continuarmos as transformações na Assembleia. Eleições municipais. Afinal, o PSDB vai conseguir lançar candidato em Cuiabá, prefeito? Olha, eu sempre defendi essa tese, que o PSDB, pela sua história, pelos serviços extraordinários prestados a Cuiabá. Por exemplo, de todos os parques municipais de Cuiabá, todos foram realizados por prefeitos do PSDB. Né? Lá o Parque Mãe Bonifácia foi o Dante, o Parque Massaíro Camura, o Dante, os 2 na condição de governador, o Parque Massaíro Camura, o França, das policlínicas, todas feitas por gestores tucanos, as principais avenidas, né, a duplicação da Miguel Sutil, a Avenida das Torres, a duplicação da República do Líbano, a construção da nova Senador Vicente Vuolo com o França. Das 70 equipes de PSF, 65 equipes implantadas por governos do PSDB, pelo Meirelles, pelo França, pelo Wilson. Dos 25, 27 mini-estádios, todos implantados por gestores do PSDB. Cuiabá tem o melhor IDH do estado, isso são consequências de gestões tucanas também. Cuiabá está entre as 100 melhores IDH do Brasil, passamos Campo Grande na gestão do PSDB. Enfim, e o partido, além de ter serviços prestados, tem quadros, tem aí o Dorileu Leal, que se dispõe a disputar, o Roberto França, o Guilherme Maluf, o Ciel Tavares, Paulo Borges. Quer dizer, nós temos nomes, temos serviços prestados e temos tradição em Cuiabá. Então, por isso eu defendi. Agora eu sou disciplinado e as convenções se avizinham e o que o partido definir eu marcho com o partido. O próprio Roberto França já se afastou, inclusive, do seu programa de TV por conta do calendário eleitoral que impôs isso a partir de 30 de junho, né? Ele seria um nome forte? Não, o França tem serviços prestados em Cuiabá. Por exemplo, o França implantou 29 equipes do programa Saúde da Família em Cuiabá.
O França fez mais de 15 mini estádios em Cuiabá. Fez mais de 15 creches na capital. Iniciou, e eu concluí, o Museu da Imagem do Som. Fez o aquário da cidade. Reformou o Museu do Rio. Recapeou todo o centro, fez vários pavimentos, principalmente em linhas de ônibus. Renovou mais de 50% da frota de ônibus na cidade. Então é alguém que tem autoridade, alguém que tem serviços prestados à capital. E ele filiou-se ao partido no prazo hábil e agora está afastado do programa, aguardando aí as posições finais do partido. Mas eu, pessoalmente, não pertenço ao Diretório Municipal, não tenho participado ativamente da discussão. Apenas estive no partido quando o partido decidiu participar da administração do prefeito Mauro, e eu fui lá e dei o meu voto de que participar da administração é uma coisa, marchar na reeleição do prefeito é outra, e que eu entendia que nós não deveríamos participar da gestão, porque eu entendia que nós deveríamos ter candidatura própria. Que inclusive se aventou essa possibilidade do senhor subir no mesmo palanque que o prefeito Mauro Mendes, em caso de ele se candidatar à reeleição, né? O senhor acredita que isso também é possível que aconteça? Olha, caso o PSDB não saia com candidato próprio? Olha, em política, desde que o interesse público, o interesse da sociedade esteja colocado em primeiro lugar, tudo é possível. Nós sabemos que na gestão do presidente Getúlio Vargas houve o encaminhamento da esposa, né, de Luiz Carlos Prestes para a Alemanha, onde ela foi assassinada pela Gestapo. Foi o governo Vargas que deportou Olga Benário. Isso marcou profundamente as relações entre Luiz Carlos Prestes e Getúlio. E anos depois, Luiz Carlos Prestes subiu num palanque no estado de São Paulo, numa eleição estadual, até de vice-governador, no mesmo palanque estava Getúlio Vargas. Ele não subiu, muitos equivocam. Luiz Carlos não subiu no palanque de Getúlio Vargas. Luiz não apoiou Vargas à presidência em 50. Num comício estadual em São Paulo, ele apoiava um determinado candidato a vice-governador de São Paulo e Getúlio também. E, coincidentemente, os dois estiveram no mesmo palanque por poucos minutos, mas subiram no mesmo palanque. Então, você está fazendo a comparação aí, então o PSDB poderia indicar esse vice? Dizendo que o interesse público está acima de tudo, certo? Há divergências, há diferenças partidárias, há divergências em olhar um determinado... Por exemplo, fui prefeito de Cuiabá, que olhei muito pela educação, né? A educação, e nós tiramos a Cuiabá de 20ª posição para a 7ª melhor educação dentro do ranking das 27 capitais. Nunca houve um dia de greve na educação com o Wilson prefeito. Triplicamos o piso salarial do professor em Cuiabá. Entregamos um computador aos 2.000 professores que se encontravam em sala de aula naquele momento. Fizemos mais ou menos 100 novas salas de aula. Avançamos muito. Agora, esse é o estilo. O outro por exemplo, o Mauro já fez mais a parte de reforma física, né? Fez grandes reformas de um bom padrão. Então eu olho mais o pedagógico. O outro olha mais a estrutura física. Por exemplo, eu apoiei muito o carnaval popular, fiz carnaval em 10 polos em Cuiabá, descentralizei. Criei o chamado Peladão em Cuiabá, né? Fizemos grandes festivais de Siriri e Cururu, estimulamos as corridas de rua, era um prefeito extremamente presente na cidade, 186 mutirões. Já o Mauro tem outro estilo. Então são estilos diferentes, mas isso não impede. Eu não tenho pessoalmente nada contra o atual prefeito, nem contra nenhum ex-prefeito de Cuiabá. Eu defendo e continuarei até a convenção defendendo que o PSDB vai errar se não lançar candidatura própria na capital. Falando ainda em candidatura do PSDB, o senhor propôs um projeto de resolução na Assembleia para dar um nome a uma sala VIP da Assembleia de Sala Roberto França. Isso não é legal? Olha, tem coisas, nem sempre a legalidade coincide com a justiça. Não é contra princípios da Constituição, como da impessoalidade, da moralidade, então? Por exemplo, a Constituição estabelece que o salário mínimo tem que dar para habitação, alimentação, higiene, deslocamento, e nós sabemos que não dá.
Então, o ideal é que nós construamos um país onde a lei coincida com a justiça. O ex-deputado Roberto França, sem dúvida, foi um dos maiores parlamentares que passou pela história da Assembleia Legislativa recentemente. Nós temos aí N homenagens, inclusive a membros do Ministério Público Estadual, em Cuiabá. Inclusive a membros que estão vivos. Ex-governadores vivos, aqui mesmo tem a Avenida Júlio Campos, Coab Jaime Campos, temos aqui Casa de Retaguarda Paulo Prado, nós temos aqui Escola Oscar Ribeiro, todos estão vivos e eu não acho isso absolutamente errado. Eu penso que as pessoas precisam também receber homenagem em vida, também em vida. Então eu sou autor desse projeto de resolução que dá a um ambiente interno da Assembleia, um ambiente interno, a uma sala dos deputados, uma sala que os deputados frequentam, não é nada externo, o nome do ex-prefeito e do ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia, Roberto França. Existe uma lei de 77 que proibia, né, essa situação de dar nome de pessoas vivas a órgãos públicos. Alguns estados, inclusive, inseriram isso em suas constituições estaduais. É uma discussão antiga, né, deputada? E essa questão moral, essa questão moral é que muitas vezes fica ruim aos olhos do público. A imagem do parlamento e a imagem dos parlamentares em si, ela já está meio um pouco ferida, né? Recentemente saiu uma pesquisa mostrando aí as instituições que têm aí maior credibilidade ou menor, isso não atrapalha um pouco essa imagem também? Absolutamente. O que atrapalha é a roubalheira, é o escândalo, a safadeza, a desonestidade. Mas você homenagear alguém que tem serviços prestados a uma determinada instituição, eu acho que isso não atrapalha. E se fizer uma pesquisa, eu tenho certeza que essa proposição nossa sairá vitoriosa. A proposição está na CCJ, né, na Comissão de Constituição e vai ser aprovada. Vai ser aprovada e o Roberto vai ser devidamente homenageado na Assembleia. Não corre o risco do senhor responder um processo aí, ele sendo candidato ou pré-candidato? Esse eu responderia com prazer. E gostaria de eu mesmo ser o próprio advogado dessa tese. Por falar em processo, vamos falar então um pouco também da questão da Justiça, que aceitou uma denúncia, né, contra o senhor na condição de ex-prefeito de Cuiabá e também do procurador-geral do município, à época, também de uma construtora e seus proprietários por improbidade administrativa, né? A suspeita era de direcionamento de uma licitação da obra do Rodoanel. Como é que está essa situação? O senhor já se defendeu no processo? Não, esse processo já está judicializado. Já está judicializado e eu estou me defendendo. Na verdade, houve uma medição feita por uma instituição até respeitável, mas que não mediu toda a obra. Eu tenho tranquilidade e serenidade de que não houve nenhum prejuízo ao erário. Eu respondi a vários processos, todos vitoriosos. Por exemplo, eu já disputei 12 eleições na minha vida. As 12 contas de campanha, todas aprovadas. Teve algumas que foram reprovadas aqui e eu consegui vencer em Brasília. Então, todas aprovadas. 6 contas de exercícios financeiros na Prefeitura, todas aprovadas no Tribunal de Contas do Estado. 4 delas por unanimidade. E essas 6 contas também aprovadas na Câmara Municipal. Então, eu tenho 6 contas aprovadas na Câmara, 6 contas no Tribunal de Contas do Estado e 12 contas eleitorais, todas aprovadas. Respondo a algumas ações na Justiça Comum. Nenhuma pela minha atividade parlamentar. Eu estou no 18º ano como vereador, deputado estadual e federal e estadual. Não respondo a nenhuma ação pela minha atividade como parlamentar. Agora, quando você vai para o executivo, você passa a ser o ordenador de despesas. Eu comandava mais de 14 mil funcionários. Não é fácil. Até o governador Táxi, no seu ano e meio, já cancelou alguns processos licitatórios. E olha que ele ficou 15 anos no Ministério Público Federal. Então não é fácil. Eu respondo aí 3 ou 4 ações. Estou muito tranquilo, muito sereno, acompanho diariamente as ações e tenho segurança que não houve prejuízo financeiro ao erário. Aquilo que nós recebemos foi aplicado. Pode ter havido algum erro na prestação de conta. Nós fizemos 4 prestações de contas. 3 aprovadas pelo DENIT. O questionamento é só na última. Talvez tenha havido erro material na prestação de contas. Você prestou conta de algo e que era para prestar de outro. Mas no final
nós vamos provar que não houve prejuízo. E o que nós conseguimos de recursos, nós aplicamos. 8,5 km do rodoanel estão abertos ao público aí há 8 anos. Estão sendo utilizados. Não é como o VLT que está parado. O rodoanel, naquilo que foi liberado e nós construímos, do Sucuri até a proximidade com a estrada para a Chapada, está perfeitamente lá há 8 anos sendo usado por caminhoneiros, por motociclistas, por dirigentes de automóveis. Então é só passar lá que está lá. Só que do outro lado, também da Cuiabá Chapada, tem obras de drenagem, corte, terraplanagem, base, subbase, só faltou asfalto. E essa parte não foi medida. Agora, nesse processo judicial, nós vamos pedir uma perícia em toda a obra. E tenho certeza que, se houve erro material, não houve erro financeiro. Ok, deputado, muito obrigada pela sua presença na RDTV. Eu que agradeço e desejo a todos aí um bom mês de férias, né? Porque julho, o mês da criançada está em casa. Muito obrigado pelo espaço e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós ouvimos então o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, em 2 blocos de entrevista. Você pode rever o primeiro bloco e assistir esse segundo bloco novamente. É só acessar rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima.